não segue a playlist de trap do canal. Link na descrição. Eu tive muito essa parada de querer ser o número 1, cansaço absurdo, e às vezes você não é o número 1 pra você, entendeu? E eu acho que a consequência disso é o desenvolvimento da visão, com clareza, né? Essa parada da curiosidade, da busca, do experimento, dos testes, tá ligado? Isso é bom, né? E aí a mensagem ela se fortalece. Uma mensagem de busca pessoal. Tô faltando tanto nesse disco, nesse quesito musical, que já que é isso que as pessoas querem, mano, então toma. A palavra que define o álbum 333 é musicalidade, o projeto mais aguardado da nossa cena. E eu poderia dizer que é somente desse ano, mas 333 transcende esse período. Ele é sem exagero nenhum, o projeto mais aguardado da nossa cena de todos os tempos. Mais aguardado até mesmo que Máquina do Tempo, porque foi justamente por Máquina do Tempo ser um disco... A Máquina do Tempo, naquela época lá, acho que a galera não tinha essa... A gente não tinha noção do potencial do Matuê, assim, tipo, caraca, velho, o cara vai trazer os trem que vai estourar o balão aqui, vai ser sinistro, entendeu? A gente não tinha noção naquela época. Disco tão bom sonoramente falando e grandioso em seu impacto, enquanto obra cultural, que 333 se tornou um mito. O mito do álbum perfeito, o mito do álbum mais aguardado, o mito do álbum que nunca vai sair. Então é isso, agora é só esperar que tá próximo, né? 2 semaninhas aí, mais ou menos, 3 semaninhas. Você acha? Quanto você vai temas. lançar, Matheus? Eu tô escrevendo esse roteiro depois de escutar esse projeto incansáveis vezes, e muito provavelmente vou escutar muitas outras vezes pra adicionar mais coisa com o tempo, porque 333 é complexo. Eu preciso dizer isso no início do vídeo, e dizer também que ele não é um álbum de puro trap, como muita gente estava esperando. Quando eu digo que ele é um álbum complexo, eu digo tanto em conceito quanto em musicalidade. O Matuê soube trazer tantas coisas novas, tantas texturas, que ele nunca havia explorado antes. E se você tá se perguntando, sim, é exatamente por isso que esse projeto demorou tanto. Ele carrega uma bagagem muito grande, que levou um tempo pra ser construída, e eu aposto também que vai levar um tempo pra ser digerida pelo grande público, principalmente pelos conservadores do trap, que não conseguem escutar uma musicalidade que vá além disso. Então, vamos dar uma olhada nessa jornada e entender de verdade o 333? Fazer esse lançamento, porque ele realmente tem que ser marcante, e eu quero fazer uma coisa muito maior do que Máquina, porque eu tenho muito mais potencial pra isso, tá ligado? E vai ser com certeza algo que, mano, vai muito além da imaginação. 333 é uma lenda no trap nacional. Há muito... Aí, gente, ó, aqui ele fez uma tie list, né? Ó, tudo sobre o novo álbum do Matuê. Ai, cara, eu vou ter que ver tudo estranho aqui, velho. Nossa senhora. O que aconteceu com o álbum? O Matuê apagou o álbum. Eu vou fazer uma tier list que nem o Vitruviano fez aqui. Fazer no canal, já tá até preparado aqui. Show? muito tempo. O impacto que Máquina do Tempo teve enquanto álbum foi algo impossível de escrever, se não em um vídeo completo sobre ele, que inclusive eu já fiz. Mas, realmente, existe uma cena antes de Máquina do Tempo e depois dela. Era uma época completamente diferente de hoje. A cena tava menos desenvolvida, em questão de tudo, menos profissionalizada, mas... Ele sem barba. Todo mundo. Era como o Matuê se portou nesse lançamento. Ele fez uma campanha de marketing de um jeito jamais visto na cena. E vamos começar do ponto também, que isso é outro conceito que o Matuê mudou no trap nacional. Não existia esse tipo de coisa, de fazer uma campanha de marketing enorme pra um lançamento cheio de enigmas e acontecimentos. Uma coisa que é até comum na gringa desde muito tempo, mas o Matuê trouxe pro Brasil e pra nossa cena de um jeito completamente diferente e muito melhor. E é por isso que é impossível citar o 333 sem citar o Máquina do Tempo primeiro, porque ele fez o Matuê ser esse fenômeno do Brasil, fez ele bater números e quebrar recordes nunca antes visto na cena, se tornando o álbum com maior estreia do Spotify Brasil. Ele fez Bizarro. e cumpriu as expectativas. Na verdade, eu diria que ultrapassou todas. Então, 333 nasce com a expectativa de ser maior e melhor numa visão do público. Eu lembro que o Matuê disse que o 333 tinha potencial de ser maior ainda que o Máquina do Tempo, em grandiosidade e influência mesmo. E olha, ele tinha razão, ainda mais pelo contexto que 333 nasce. O Matuê desde muito tempo, ele tá numa guerra interna contra sua major, tentando criar algo completamente diferente, que o público tava esperando, mas mesmo assim, que agradasse. Só que aí, a gente entra mais fundo nessa história, porque a gente tá falando de 2024, a gente já tá falando de todo esse tempo passado, de muitas e muitas perguntas, de o Matuê falando por anos, que ia lançar o projeto, mas somente quando ele tivesse pronto. Vamos lá, é uma diferença de 4 anos entre os álbuns, e 2 motivos pra isso acontecer. Dia 6 de agosto, o Matuê lança um tweet, dizendo que o Frank Ocean ensinou ele a fazer uma escada, postou uma foto do lançamento do álbum Endless do Frank, só que esse projeto do Frank Ocean, ele fez pra sair da sua gravadora. Foi um golpe que ele fez na indústria musical, onde faltava só um álbum, pra ele terminar o seu contrato. E aí, ele deu um álbum ruim pra sua gravadora, e no outro dia, lançou seu clássico, como artista independente. Coisa de gênio mesmo. Mas por que o Matuê disse que aprendeu algo com o Frank Ocean? Bom, porque, dias depois desse tweet, ele lança o EP Sabor Overdose no Yakisoba. EP esse com 3 músicas, que o Matuê não considerava tão boas assim, mas o principal aqui, o projeto que acabaria com o contrato Ah, eu vi isso aí. dele, com a Sony Music. Não vi as músicas, né, mas eu vi lá no canal dele.
O Matuê agora tinha saído de um contrato que ele considerava prejudicial pra ele, da maneira mais genial possível, e de uma forma que ninguém tinha feito no Brasil. Agora ele podia lançar o seu álbum 333 de uma maneira completamente independente, e foi exatamente isso que aconteceu. Dia 30 de agosto, ele começou a fazer isso. Um mural com enigmas foi postado no Twitter do Matuê, mostrando ali o principal pra mim até então, o conceito do projeto, que calma aí, a gente vai falar daqui a pouco, mas também, a tracklist do projeto também tava no mural. Foram sendo feitas várias coisas ao longo desses dias, até chegar no lançamento do projeto. O Matuê trollou todo mundo, dizendo que o álbum tinha sido adiado. Ele lançou um álbum falso no Spotify, juntamente a um mini documentário mostrando o processo criativo do álbum. E esse disco falso era cheio de distorções nos áudios, mas lá no fundo dava pra escutar algumas músicas, lógico, de forma quase que inaudível, mas as prévias estavam ali. Até que chega 9 de setembro de 2024, depois de muito tempo, depois de muita especulação, a equipe do Matuê sobe ele numa espécie de estrutura no meio do Vale do Anhangabaú, lá em São Paulo. E o Matuê, ele subiu naquela estrutura e ficou parado por horas. Ele subiu de 12h40 e desceu às 13h33 e 33 segundos da tarde, que foi quando o 333 foi lançado. Uma multidão ficou junto com ele ali, olhando aquele telão que tinha um cronômetro. Eu lembro disso aí. Eu lembro que o Akashi Cruz, ele tava nessa multidão aí lá em São Paulo. Aí eu vendo os stories dele, falei, mas o que tá pegando? É um show, um Rock in Rio, não sei. Aí eu lembro que ele falou que era o Matuê. Aí eu nem fragava o Matuê na época. Um lançamento histórico. Então, depois de anos, aqui realmente tava o 333. Álbuns que carregam um conceito, que foi abordado no mural. Bem no centro do quadro, a gente tem o 333, e no centro desses números, temos 3 temas do projeto, que cada número 3 representaria o material, o espiritual e o mental. O 333 é uma busca de equilíbrio entre essas 3 áreas da sua vida. Essas 3 bases ainda seriam divididas em outras 3, cada uma. Então, o material sendo dividido em iniciativa, força e disciplina, o mental em discernimento, vigilância e visão, o espiritual, intuição, busca e fé. São esses assuntos que o Matuê vai abordar nesse disco, e a junção de tudo isso aqui faz encontrar o seu 333, que é uma coisa diferente pra cada pessoa, mas como é mostrado no álbum também, como a falta de alguns desses pode te levar pra um caminho não tão bom assim, e vocês vão ver isso claramente em algumas músicas. Pro Matuê, o 333 é a vida dele. Eu nunca vou me esquecer porque foi com essas palavras que ele descreveu o álbum pessoalmente pra mim, já que, coincidentemente ou não, eu encontrei ele 2 dias antes do lançamento do 333. Foi um encontro muito foda, não somente pra ter esse respaldo de um artista que eu admiro, dizendo que admira meu trabalho também, e sempre falando que eu acerto quando o assunto é analisar as músicas e os projetos dele, mas também pra entender um pouco Caraca, também, e velho. sempre falando que eu Conexão de máfia lá. acerto quando o assunto Vamos ver essa música aí, gente. é analisar as músicas e os projetos dele, mas também pra entender um pouco sobre o próprio 333 e como ele mesmo, o Matuê, vê todo esse conceito que eu tô explicando aqui pra vocês. E isso foi muito importante. Então, um agradecimento ao Matuê e toda a equipe da 30 pra 1 por isso. Esse disco, ele tem sentimentos complexos. Sentimentos que não são tão comumente abordados nas músicas do rap e músicas em geral. Mas eu quis trazer alguns sentimentos, até tipo sentimento de angústia, que é uma coisa difícil. Eu acho que em vez de vilão, talvez um pouco em uma parte de 333 também, a própria música, né? Às vezes Tem, assim, também em Isso é Sério, 4 da manhã. de você sentir quando você escuta uma música, ou então um sentimento de conforto, alguém te confortando. Dá uma olhada nesse livro aqui. Eu sentia isso, sem Agora esforço. Dá uma olhada nesse livro aqui. Tenex Caesar. E o álbum finalmente começa com a música Crack Como Silon, que aqui é uma quebra de expectativa imensa. Se você tava esperando aquele álbum de puro trap, eu gosto da intro. Ele já dita aqui que vai explorar a sonoridade, e vocês vão ver que a musicalidade é um ponto muito importante dessa nova fase do Matuê. Eu e ele tava falando sobre isso, sobre como ele acha que isso é uma evolução realmente, do que ele é enquanto artista, sabe? Ele participou da criação conjunta de alguns beats, e vários desse álbum foi somente ele que fez. Essa mistura de texturas sonoras, pra mim é muito bem-vinda, porque Crack Como Silon é um nome completamente fora do padrão, e mostra uma letra que poderia ser colocada num beat de trap. Ele fala de conquistas, ele fala sobre confiança, mas Crack Como Silon é muito pra falar sobre esse início do Matuê e dos corres que ele fazia lá na França pra poder sobreviver e no futuro juntar um dinheiro e assim virar na música. Começa de novo, e depois de novo, e de novo, continue começando até conseguir. Dentro dessa doutrina, ela meio que representa iniciativa, que é uma forma do cara enfrentar o mundo. Essa música tá na iniciativa, mostrando como não foi fácil pro Matuê esse começo e tudo que ele teve que passar pra poder chegar até aqui. É pego muito nas entrelinhas esse conceito, mas é muito bem trabalhado no sentido de que, se você não prestar muita atenção, passa até mesmo despercebido, sendo somente uma música divertida de ouvir. Você no braço, meu mano, sou pardo, por isso eu só fumo marrom. Esses fudidos eu nem sei quem são, é que não dá pra andar com vacilão.
Imagina esse cenário, é o tipo de música que eu curto muito ouvir. Esse som que fala sobre superação, sobre o mano pobre tentando vencer e alcançar os seus sonhos, trazendo seus manos juntos. É o tipo de música que eu me identifico completamente. E que por muitas das vezes possa ser um assunto muito batido. A primeira coisa que eu disse pros meus amigos quando eu tava escutando essa música foi: olha como essa música fala de um tópico muito abordado, só que do jeito menos genérico possível. Isso é imaginar esse cenário pra mim. Essa mistura de intuição, fé e visão pra conseguir alcançar Muito um bom. sonho que parece impossível. Mesmo com essa sede de vencer, tem que ter força pra não cair do lado errado. Como cita o Veig. Entende como essa música vai se ligando a cada tópico e subtópico que compõe o 333? Pra mim isso é foda. Não tem outra palavra na real. E eu gosto de como o Matue e o Veig tem uma química na música que não me surpreendeu, mas eu curti muito de ver. É a força, tá ligado? A capacidade de fazer girar, de fazer acontecer, tá ligado? Trago cores do papel e no verde que eu puxo e passo. Me dá o meu espaço. Quer sede, não me faça beber o copo errado. Quando o beat para, a vibe não vai morrer. E aqui, a gente já começa falando de uma das minhas favoritas. Eu gosto muito dessa estética mais suja, que o Matue traz com o pitch lá embaixo, deixando a voz dele mais grave. Ele também mostrou em Honey Baby, Muito mas bom, existe um muito contraste bom. absoluto desse pitch com o flow mais cantado que ele trouxe. Essa música tá linda, e ela tem uma história muito foda, que tem um final feliz. Lembra de todo o lance da batalha do Matue que ele tava tendo com sua gravadora, ou melhor, com sua ex-gravadora, a Sony? Então, esse som é muito pra falar sobre isso, sobre essa vigilância, buscar sempre estar atento a quem tá ao seu redor, como o próprio Matue diz na música, as cobras que tem no caminho. E como o Brandão também tava na mesma situação, com a Hash Produções, que é a sua antiga gravadora, passando pelos mesmos perrengues contratuais, que não deixava ele seguir sua carreira do jeito que ele queria, eles têm uma história bem similar, que acaba sendo contada aqui e tendo um final feliz, deles dois, se livrando desses parasitas, parafraseando totalmente Matue aqui. Quando eu encontrei um moleque que tava passando por uma situação muito parecida, a gente conseguiu achar essa temática de uma forma super interessante ali na música. Porra, eu coloquei isso na minha arte porque é uma coisa que é uma parasita que tá aqui nas minhas costas já há anos. Aqui, o Tue e o Brandão tiveram que ter força pra sair dessa situação. Nessas ruas sujas, 12 mata, tu fala traição e a lealdade andam lado. Acompanha que tu vai perder o rumo. 1993 é outra que é incrível, e uma das minhas favoritas também. O título se refere à data de nascimento do Matue, e como ele tinha talento desde que nasceu, sendo uma espécie É o ano de nascimento, é verdade. Essa música é muito boa também, velho. Muito boa. de Muito interessante. pessoa predestinada a se tornar o que ele se tornou. Ele ainda cita mais umas pessoas ruins, fazendo referência a um antigo contrato que ele tava, mas também fala mais sobre seu começo, como era tudo um sonho distante, enquanto as pessoas simplesmente tiravam ele pra louco. Como ele disse, louco pra maioria, mas era brilhante. E ele fez uma estratégia pra dominar tudo isso. Ele cita a queima da Babilônia e o inferno de Dante, que simbolizam o extremo caos e a história cronológica de uma redenção, respectivamente. A Divina Comédia conta a história do inferno de Dante, onde nosso personagem passa por dois sofrimentos, passando pelo inferno, purgatório, e lá no final tem sua redenção e encontra a paz no céu. Eu poderia dizer que ele encontrou seu próprio 333, na verdade. É legal de citar que esse livro também foi usado pelo Kanye West pra criar o conceito do seu álbum Donda, mas eu gosto como essa música é uma espécie de autoafirmação muito profunda, com esse simbolismo, que mostra essa busca e essa fé de ter um futuro melhor, que aqui foi completamente concretizado. Que adianta ser o maior e ser um prego? Se fudeu na armadilha do ego. Dormia no sofá, Terminei de trabalhar. disso passava de Sonho sonho distante. distante. Antes a estratégia, dominar, queima Babilônia. É o inferno de Dante. Eu acho que vocês estão percebendo o quão interessante é o conceito do álbum. Pra mim, o Matue cria algo assim, que se ligam enquanto história, enquanto narrativa e enquanto conceito. Isso é foda, mas a gente ainda tá pela metade do álbum aqui. Essa música, 1993, se liga muito a Fortal também, de um jeito que eu acho que as pessoas não percebem muito. Porque Fortal fala muito sobre essa vivência da área do Matue. Fortaleza, lógico, suas características, como a realidade é outra, de onde ele veio, como os próprios costumes são outros, mas como, na verdade, ele se refere também a todo o Nordeste enquanto canta isso. Traz muita da cultura local mesmo, do reggae, mano. Tá ligado? Isso é toda uma identidade, um universo que existe ali em Fortaleza. Uma música que em vários lugares do Norte e Nordeste eu vou tocar, mano. É mó parada, né, velho? E tipo, a reação da galera, a conexão com o negócio. Eu acho muito importante essa afirmação do Matue, mostrar sempre de onde ele veio e como foi difícil pra chegar aqui. Por não ser do eixo Rio-São Paulo, é mais complicado pro lado de cá. Eu até conversei com ele sobre isso, já que eu sou de Recife, logicamente, no Nordeste também. Então pra quem mora aqui nas áreas, Pernambuco, sabe o né? quanto é importante o Matue ser esse cara, ser um dos maiores, talvez o maior da nossa cena, ser o que mais bate números, já que aqui é uma região que não é tão valorizada. Ou seja, eles precisam engolir a cena do Nordeste. Participar fortemente. A gente tomar conta, a gente ainda tá trabalhando nisso. Se Deus quiser, vai chegar também esse momento que todo mundo vai ter que concordar que quem manda no bagulho é o Nordeste, tá ligado? Pode me cancelar, porque essa aí eu bato na mesa e... Seja bem-vindo à capital, mas não Legal, se anima, velho. vem cá surfar no litoral. E a gente chega aqui na divisão O do álbum. som. E o som é simplesmente incrível. Que música, que Incrível. vibe. Eu não consigo imaginar um título melhor. Mas aí tá craque como videoclipe.
O som fala sobre autoconhecimento, essa busca do eu. Quem sou eu? Quem que eu sou? O Matue já falou que muitas das vezes ele teve essa pira de ser o maior. Ele fala sobre isso um pouco em 1993, sobre essa coisa do ego, de querer ser o maior. E como muitas das vezes, pra algumas pessoas, é somente isso que importa. Mas como pra ele percebeu que não era só isso. Já tive muito essa parada de querer ser o número 1, cansaço absurdo, e às vezes você não é o número 1 pra você, entendeu? Quando estiver sozinho, vigie seus pensamentos. A verdade não pode se esconder aos olhos daqueles que vigiam sem descanso. Essa busca por números pode até mesmo afetar quem você é enquanto pessoa e enquanto artista. E essa busca aqui pelo autoconhecimento é usada também como uma metáfora pra música, porque ele tá se conhecendo melhor no som também, explorando sonoridades novas, buscando quem realmente ele é enquanto cantor. Mas lógico, isso também vai pro lado pessoal. E pra mim isso é incrível, porque o Matue claramente melhorou em todos os aspectos. Ele tá maior musicalmente. Ele mesmo falou isso pra mim. E essa música mostra que isso não é um exagero, quando ele mesmo diz que tá na sua melhor fase. Isso aqui é simplesmente arte. Tô focando tanto nesse disco, nesse quesito musical, quanto mais a fundo você se conecta, mais alto você se eleva. Então, música pra viajar mesmo. Vocês querem música mesmo pra viajar? Eu fui procurar dentro do tom, correndo atrás do som. Sabe uma coisa que eu curto em 333? Como cada música que tá na tracklist tá exatamente onde ela tinha que estar. Como cada música vai se conectando à outra de uma forma perfeita. Porque 4AM é uma mistura de conceito entre a música que vem anteriormente a ela e a música que vem depois. Ela puxa toda a vibe de um som, de autoconhecimento, mas ainda adiciona mais coisa, falando sobre como é estar perdido, sem um caminho, sem uma perspectiva de futuro, como é estar no fundo do poço e com medo do que pode acontecer por causa disso. Bem no fundo do poço, o medo tentava tomar conta, mas esse som também fala sobre evolução de vida, de conseguir sair do fundo, mas as consequências disso também. Mostra realmente o lado ruim disso, sem tempo pra família e amigos, mas como nada pode parar o Matue nesse momento. Isso é disciplina, um dos tópicos do disco, e como você precisa ter isso pra alcançar o que você quer. Nada de motivação. A motivação te faz chegar até certo ponto. A disciplina, que te faz chegar no fim do túnel. Daí a mensagem, ela se fortalece. Uma mensagem de busca pessoal, tá ligado? Fala muito sobre uma busca interna. Eu tava meio que nesse mundo obscuro, assim, das coisas, mano. E aí, do nada, pô. Eu busco, mas eu não sei o meu lugar. Além desse sonho, eu vou te encontrar. Lembra quando eu disse que 4AM tem um pouco das músicas que vem antes e depois dela? Pois é, Castlevania é muito sobre a vida de um trapstar. Essa coisa da vida noturna, de mulheres, drogas, dinheiro e festa. De poder viver e comprar o que você quiser. Mas o Matue canta sobre esses assuntos genéricos da forma mais foda possível. Com um beat que eu fiquei de cara quando eu vi que foi somente ele que produziu. Tipo, olha o nível desse beat. Olha como é diferente de tudo que tá no mainstream da cena. E eu admiro essa vontade e coragem do Matue de querer mostrar coisas novas. E querendo ou não, ser o maior de tudo isso. Porque, pra quem tá lá em cima, cada passo tem que ser muito calculado. E arriscar aqui é uma coisa complicada de se fazer. Tudo isso que o Matue tá fazendo nesse disco é admirável por isso. E essa música fala sobre devaneios, de o Matue tá na melhor fase da vida dele, se sentindo incrível. E essa é a exata sensação que o beat te dá. Ela fala um pouco sobre força mental, meu devaneio. Dá pra ver que naquele momento eu tô me sentindo grandioso. Os problemas eu tô fumando de jato no voo a caminho de casa. Eu odeio tomar doce, mas eu vivo alto tipo um astronauta. Ela me mama na minha Lamborghini quando eu tô de rolê nas áreas. Vez Vilão é simplesmente uma pérola, um achado na cena atual do trap, porque essa música é diferente em todo sentido. A música é pesada, velho. Ela conta a história de um mano que teve sua irmã abusada por um policial e buscou vingança por causa disso. Então, a referência no título, A Vez de Vingança, é óbvia aqui, só que o storytelling do Matue é muito bom nessa faixa. E ela é uma música somente de storytelling mesmo, que nem refrão ela tem. E tudo que ele vai contando vai te dando angústia inacreditável. Muito porque eu também fui pesquisar sobre casos assim, e tem muitos. O irmão da vítima tira a vida de um Jack e vai preso no final da história, dizendo que não se arrepende de nada do que fez e que faria tudo de novo, nas mesmas circunstâncias. Peito um V de vilão, trem, bala, espreme o cão. A meta do menor virou ser matador de Jack. Com 12 anos já sabia bolar um back. Eu fiquei pensando, por que tem essa música no álbum? As outras dá pra você entender, mas essa música aqui eu não consegui entender a conexão dela. Mas assim, não porque ela não deveria estar, né? Mas ela é muito diferente, assim, tem que ter um significado pra ela estar aí. Antes de editar vídeo, eu só escrevia. Eu sou muito mais um escritor do que um editor de vídeo, na real. Então, ver uma música com storytelling tão bem contada na nossa cena por um artista de Storytelling, isso é muito legal. trap, que tá lá no topo, se arriscando a coisas novas, pra mim é absurdo. É incrível de verdade. Ainda mais com uma história tão pesada e macabra assim, mas que faz você sentir na pele do homem que tá fazendo aquilo. Voltando pro tópico de discernimento aqui, você tá na pele do vilão. Discernimento é saber o que é certo ou errado. Mas e aí, qual é a escolha correta? O que ele fez é certo ou errado? Ele deveria ter feito justiça com as próprias mãos? Não interessa. O fato é que na história, ele fez. E ele não se arrepende, mesmo com a consequência disso. Ele seguiu a intuição. Pra ele, pro nosso vilão, valeu a pena. Quando você é botado numa situação
discernimento, onde nem sempre a escolha certa é a fácil. Você também precisa de força, você também precisa de disciplina. Até onde você é capaz de ir, dependendo do contexto, entendeu? O cara tem a imaginação forte, você tá vivendo ali o mundo do vilão, tá ligado? O sentimento de vingança no seu coração e se manteve na empreita. Apertou o gatilho apontando pra sua testa e fez voltar no tempo só pra mudar aquele momento. Talvez faria tudo igual. Maria vem como descanso, uma calmaria, depois de uma história pesada. Aqui o Tuê vem falar de amor, ainda assim, tendo assuntos como... Cara, essa música aí, a música não tinha muita afinidade, não. Mas eu sempre criei muita afinidade com essa música. Eu acho uma música muito bacaninha, sabe? Precisava de uma música assim no álbum. Sem ser de apresentação, mas uma música que traz conforto. A correria da vida artística e tudo que eu falei pra vocês em músicas como O Som e 4AM, mas aqui ele explora muito mais a musicalidade, fala sobre assuntos sensíveis e se coloca numa posição de vulnerabilidade, enquanto esse seu amor, de será que eu sou digno dessa mina, é uma música que tem um contraste completo com a vez de vilão, o que pra mim é perfeito. E essa música é uma dualidade pura, onde você pode olhar desse jeito que eu falei, ou simplesmente olhar de outra forma, já que ela tem dois significados, onde aqui ele canta tanto sobre uma mina que faria ele feliz, ou também sobre a marihuana. É por isso que o nome da faixa seria Maria especificamente. E isso faz muito sentido pra alguém como o Matuê. Depois de uma tempestade muito grande, uma música que passa o conforto e a tranquilidade, a paz. 333 é um álbum de altos e baixos, no sentido de emoção mesmo. Uma hora você tá surfando com o beat de Castlevania, uma hora você tá em choque com o storytelling de V de vilão, outra hora você tá simplesmente relaxando com Maria e dedicando ela pro seu amor. Isso é muito legal. A gente até mesmo pode falar de Like This aqui, que é uma faixa bônus do projeto, que mostra muito também a musicalidade do Matuê, também falando sobre relacionamento, só que cantando em inglês, num rock. Sério. Ele vai terminar com 333, então. Esse álbum não parou de me surpreender, mas como ela é uma faixa bônus, Cara, Like This é muito boa, cara. Nossa, adoro Like This. ela não finaliza o álbum de verdade, mas pra mim, mostra o potencial enorme do Matuê pra ele investir na carreira gringa dele, isso se ele quiser. Viajar com você é a minha terapia. Baby, fica agora. Baby, tá na hora. Baby, fica agora. Man, my life is such a way. Like this, I think you might. Like this. E no fim, a gente finalmente encontra o 333. A gente passou por uma trajetória que passou por todo tipo de tópico, emoção e sonoridade. Eu acredito que a música 333 é uma junção de tudo isso. O próprio 333 é a busca pelo equilíbrio. Lembra disso? Então, lembra também que eu disse que nem sempre essa busca vai ter somente coisas boas. Você vai ter que passar pelas coisas ruins também. Essa faixa aqui fala sobre o início e o fim, sobre o começo desse sonho, quando tudo isso era uma miragem. Pra outras pessoas, talvez, uma certa ilusão de viver da música. Mas como ele acreditou em tudo isso, e como tinha pessoas também do lado dele, que também acreditaram nele, o Tuê reflete muito sobre como é confiar nas pessoas quando você tá no topo, como existem cobras que se fazem de amigo e te dão uma facada nas costas. Ele fala sobre diversas coisas, sobre como jornalistas tentam invadir a privacidade da vida dele, tentando expor seu próprio filho, que ele não quer que seja exposto à internet. Como alguns de seus amigos viraram seus inimigos, como eu disse. O Matuê já teve diversas tretas com artistas e produtoras que ele era amigo. Ele diz que a inveja e o ego é uma coisa terrível e que pode acabar com tudo, mas essas são as consequências de querer levar essa vida. Ele tá pagando essas promessas que ele fez. Ele ainda fala sobre sua avó, que ela já sabia que ele ia se tornar um artista, desde sempre. E ela foi a mentora do Matuê, sempre acreditou nele, junto com a sua mãe. E infelizmente, a avó do Matuê perdeu a batalha pro câncer. E é por isso que essa música é especial pra ele e significa muita coisa. E eu não vou mentir, essa música me pegou pra caralho, porque, igual o Matuê, minha avó e minha mãe foram as principais pessoas que me apoiaram nessa jornada de viver do YouTube. E assim como ele, eu também perdi minha avó pro câncer há 2 meses atrás. Acredito que vocês perceberam que nesse período, a frequência de vídeo aqui do canal diminuiu bastante. Então não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu chorei escutando o segundo verso dessa música, porque me pegou muito. Foi pura identificação mesmo. Minha avó diz que eu sou artista, que só o trabalho pode engrandecer o homem pra ele ser o que ele quis. Eu falei que ia fazer e fiz, mas no começo foi difícil. Isso pra não dizer que foi triste, agora este outra visão fora disso. Esse ouro eu encontrei no lixo, sai a minha porta, vou acelerar. Minha avó teve câncer, a minha avó batalhou com câncer durante 20 anos. Caralho. Entendeu? A minha avó era uma pessoa, é difícil até sintetizar quem ela era, A porque persona ela é dela, tantas coisas, mano. Eu sabia que eu ia ser rico, mas nunca que eu saberia Era professora de arte, se não me engano, né? o que vem com isso. Seu irmão virando Seu seu inimigo. inimigo. A avó disse que eu Sou artista, que só o trabalho pode engrandecer o homem mas pra no ele. começo foi Foi difícil, difícil. isso pra não dizer que foi Essa triste. visão do Matuê é clareada no fim da música. Ele finalmente enxerga perfeitamente. Ele acha o seu 333. Ele acha o equilíbrio nesse álbum. Ele faz tudo o que ele quis. Ele se encontra enquanto artista, enquanto pessoa. Ele finalmente encontra o seu Clareando equilíbrio. além da. Como é que é? Me dá visão pra eu continuar. Da visão, eu vou sair.
333 é um disco complexo. Não é à toa que foi o disco mais esperado da cena por anos. E pra mim, entregou completamente o que ele prometia. Na verdade, muito mais. O Matuê tava certo em dizer que ele tá na melhor fase dele enquanto artista. Ele produziu vários de seus beats, mas, ainda assim, um salve pro Samuel, pro Brandão e pro Fabinho, que participaram também da criação de vários beats aqui. Eles foram importantíssimos pra dar vida a esse álbum. O projeto bateu números incríveis. O Matuê quebrou seus próprios recordes, tendo uma estreia muito maior que Máquina do Tempo. O 333 é um álbum que vai levar tempo pro público digerir completamente, mas eu espero que esse vídeo ajude você a entender o que ele realmente quer passar. E espero que com ele, cada um de vocês encontre o seu próprio 333. Você tá sempre bolando alguma viagem justamente pra um mano que nem tu, tá ligado? Que tá afim de entender o conceito mais profundo que a galera quer. Exatamente. Então, gratidão por você existir, irmão. Eu que agradeço, Que legal, velho, que legal. Esse álbum não é para o ouvinte médio trap, que não experimenta ouvir. Cara, quando saiu essa música aqui, quando saiu esse vídeo do Vitruviano, o Matuê não tinha lançado ainda o clipe do 333. Não é para o ouvinte médio de trap que não experimenta ouvir outros estilos de musicais. Ainda bem que o Tuezinho permite experimentar e entregar projetos assim. Eu já vi isso acontecer e com o Travis, passar tempos e tempos planejando Utopia, para quando lançado o pessoal estar na expectativa de ser um Astroworld 2. Mas era um álbum totalmente diferente, e ainda assim fez mais sucesso que Astroworld. O mesmo está acontecendo com o Matuê, em relação de Máquina do Tempo e 333. O cara não lança só música, lança história, desabafo, ensinamento, visão e autoconhecimento. Claro, tem muita, todo respeito, tem muita putaria aí no meio também, tem muita maconha, droga, ostentação, mas, rapaz, muito bom, viu? Álbum realmente muito bom. Vamos ver esse aqui, o Enigma do Matuê? Vamos ver esses dois aqui. Só de curiosidade. Tudo o que você precisa saber sobre o novo álbum do Matuê. Na madrugada do dia 3 de setembro, o Matuê postou esse print com a tela do seu telefone mostrando 3 de setembro, 3h33 da madrugada. E foi daí que as expectativas para o novo álbum do Matuê começaram a crescer muito nas últimas horas. Vale lembrar que em uma entrevista o Matuê disse que ia lançar o álbum antes do Rock in Rio, e a sua apresentação no festival vai ser no dia 13 de setembro. Matuê na última sexta-feira também postou esse mural misterioso dando várias pistas desse novo álbum. E para quem não percebeu, nas últimas horas o Matuê trocou a sua bio do Instagram. Antes era em busca do 333 e agora ele mudou para apenas 333. E o primeiro feat do 333 foi confirmado. O Veig confirmou que está presente no novo projeto do Matuê. Mas me diz aí qual é a sua expectativa para o novo álbum do Matuê. Comenta aqui e siga o João dos Reis para mais notícias. Já chegou uma hora que, tipo assim, o Tuê juntou tudo, mano, vou lançar um álbum, é o seguinte, falta um banger. Vocês já ouviram essa? É tipo música hit, né? Um banger, Não. tipo banger, trap hits. Falta uma música de roda punk, falta um bagulho doido pra galera pular. Era o 666-7777? Eu produzi essa. Ai! E aí eu produzi essa, Mas mandei ele pra te contou? Ele já tinha ideia da música? Já, Ele falou, já. vou fazer uma música que é uma treta... Não, ele falou que precisava de um beat pra roda punk, podia ser qualquer um, precisava de um beat pesado. E aí eu produzi, mandei pra ele, ele falou assim, mano, falta alguma coisa assustadora nesse beat. E aí eu botei um coral de um monte de criancinha cantando no fundo. Que é umas crianças que ficam... Ha, 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 ha. Só que é meio imperceptível, Pique God of War? É meio igreja, assim, tá ligado? E aí eu coloquei isso no beat, aí fechou. Ele, mano, é isso, é o álbum, assina aí, pá, assinei os contratos, não sei o que, ganhei uma grana e comprei um notebook bala. Caralho. Que da hora. Isso é muito foda, viado. Ah, ele não tinha entrado ainda, né? É interessante.